Em relação à sua pergunta inicial, né, sobre o mercado lento ou dentro da normalidade, eu acho que tá meio lento sim, velho. Eu acho que tá meio lento sim. Tudo bem que a janela, ela só abre no dia 20 de julho, né? Então, a janela só abre dia 20 de julho e, teoricamente, a gente só pode inscrever jogadores a partir do dia 20. Mas, teoricamente não, na prática, a gente só pode inscrever jogadores, eles só podem atuar a partir do dia 20 de julho. Mas, como você disse, né, pouquíssimos nomes sendo ventilados de fato, né, tem um ou outro aí que é cavada, né, velho? Assim, que a gente sabe que não vai funcionar, que não vai rolar, enfim. Mas tem outros nomes que, de fato, o Bahia tem interesse, como é o caso do Gabriel Peck, como é o caso do Claudio Echeverri, que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Ontem eu até vi a live do canal do Pulco, onde o Yuri Santana fala um pouco mais sobre essa situação do Claudio Echeverri e me deixou com a pulguinha atrás da orelha, né? A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Então tem algumas situações aí que, de fato, o Bahia tenta, mas por enquanto a gente não viu ainda nenhuma novidade, né? E eu acho sim que talento, ainda que os jogadores só possam jogar a partir do dia 20 de julho, mas eu acho que a gente poderia já ter os atletas, né? Sendo em processo de contratação, sendo sondados, sendo especulados, sendo contratados, para que eles se ambientem o mais rápido possível, estejam aqui o mais rápido possível para poder ajudar o Bahia no segundo semestre, né? Mas enfim, vamos aguardar sendo os próximos capítulos, né? A janela só abre no dia 20 de julho e o Bahia vai ter um jogo que deve ser 16 ou 17, 16, 17 ou 18, né? Contra a Chapecoense, né? Então, esse jogo contra a Chapecoense na Fonte Nova, o Bahia iria voltar contra o Atlético Mineiro no dia 22, mas agora voltará no dia 16, 17 ou 18 contra a Chapecoense na Fonte Nova. Então, esse jogo, o Bahia não vai poder contar com nenhum reforço. Alejo Vélez ou qualquer outro que chegue até lá, o Bahia não vai poder contar. Só a partir do dia 20, só a partir do jogo do Atlético Mineiro é que o Bahia poderá contar. Então, na prática, de fato, né, a gente vai voltar com o mesmo time. Na prática é isso. Independente do Bahia querer ou não, o Bahia poderia ter feito 11 contratações, né, montado um time novo do zero, e a gente voltaria com o mesmo time, só para deixar isso muito claro. Mas esse modo lento, né, que o Bahia costuma adotar em alguns momentos de mercado, de janela, realmente deixa o torcedor desconfiado, velho. Assim, eu não tenho nenhum tipo de argumento para poder debater contigo em relação a isso, né? Você está trazendo a linha histórica do que acontece, né? É isso aí. Lady Bahia, pingou, parou, tem superchat, bom dia. Enquanto isso, o Manchester City já gastou quase 1 bi em 2 contratações, é uma disparidade absurda. Abraços. Mas, velho, esqueçam essas comparações com o Manchester City, velho. Né? Os caras estão anos-luz na nossa frente em termos de projeto, de investimento, de dinheiro. Né? A moeda dos caras é 7 vezes a nossa, quase 8 vezes a nossa. A Libra é quase 8 vezes o valor real, velho. R$1 são quase 8 libras. Então, velho, não existe a menor comparação, velho. Né? Não dá pra gente comparar o Bahia, que tem 3 anos de Grupo City, e que está se reestruturando, com o Manchester City, que já tem, sei lá, 15 anos de Grupo City, campeão de Champions, campeão de várias competições no futebol inglês, né? Os caras estão em outro patamar, pô. Né? É como se a gente fosse pegar, sei lá, é como se daqui a 10 anos o Bahia, já consolidado, com fé em Deus, né, campeão e tudo mais, já tivesse com um nível de investimento muito mais alto, a gente comparasse com o time que tinha acabado de ser comprado pelo Grupo City. Né? Então não tem como, pô. Não tem como fazer essa comparação. Eu entendo esse paralelo, mas é um paralelo injusto, porque a gente nunca, eu digo nunca, em nenhuma hipótese o Bahia vai chegar no mesmo nível de investimento do que o Grupo City. Não vai, é impossível, velho. É impossível, impossível. Pedro, tamo junto, meu amigo Santoro está devendo repor 2 peças no começo do ano, Cauli e Rezende. Pois é, e claro, não necessariamente estamos sentindo falta da parte técnica desses 2 jogadores, né? Mas estamos sentindo falta das características desses 2 jogadores. E eu falo com isso aqui constantemente, né? Vocês que me acompanham aqui diariamente sabem disso. Estamos aqui constantemente falando da necessidade de ter um primeiro volante de altura, de força, de pegada, que a gente não tem, né? A gente tem um primeiro volante, sim, de pegada e de marcação, mas é um primeiro volante mais baixo. Não tem as mesmas características, por exemplo, do Rezende que saiu, né? Um cara de quase 1,90 m, de força física e tal, para um determinado modelo de jogo. E um meia de entrelinhas que é Cauli. O Bahia não tem esse cara. O Bahia não tem esse meia hoje de entrelinhas que é Cauli, né? O Cauli foi embora e o Bahia não fez nenhum tipo de reposição. Então você tá certo, João Pedro. Eu tô 100% contigo. Peu Metal, bom dia, Leiro. Tenho 2 receios. Um é que Cadu não traga ninguém além do Alejo Vélez. Pode ficar tranquilo que ele vai trazer. Isso aí é fato, tá? E outro receio é que caso ele contrate jogadores do nível de Nestor e Michel Araújo. Tamo junto, Peu Metal. Cara, eu entendo a bronca da torcida do Bahia. Eu sou um cara que pensa um pouco diferente, né? Eu acho que Michel Araújo ajudou muito o Bahia e pelo valor que ele foi comprado, eu acho que ele já se pagou, né? Eu acho que não vale a pena mais continuar com ele aqui. Acho que o nível dele caiu, né? As lesões não ajudam ele a se manter saudável, para manter um bom nível,
né? Então eu faço algumas ponderações em relação ao Michel Araújo, mas eu acho que no ano passado, por exemplo, ele foi fundamental na campanha do ano passado, velho. Foi fundamental. Eu posso te listar aqui, Pio, 3 ou 4, 5 jogos que Michel Araújo foi fundamental para o Bahia vencer o jogo. O Bahia venceu o Atlético Mineiro na Fonte Nova com gol de Michel Araújo nos acréscimos. O Bahia virou um Bavi na Fonte Nova com gol de Michel Araújo, né? Na Fonte Nova, 2-1. Ganhamos o Atlético Mineiro aqui, 2-1. A gente faz 1-0, gol de Juba, aí toma um gol olímpico de Hulk, e nos acréscimos, quem ganha o jogo pra gente é Michel Araújo no chute de fora da área, né? Na Fonte Nova. A gente ganha o jogo do Bragantino fora de casa com gol de Michel Araújo, a gente ganha do Corinthians fora de casa com gol de Michel Araújo, né? Então, ele foi fundamental pra gente em vários jogos, velho. Em vários jogos. Eu acho que ele já se pagou. O valor que foi pago pelo Michel, cerca de 15, 16 milhões de reais, foi um valor que já se pagou pelo número de pontos que ele conseguiu pra gente ano passado, que ele literalmente decidiu jogos pra gente no ano passado, tá? Então, eu entendo que, neste momento, hoje, dia 12 de junho, eu não ficaria com o Michel Araújo no elenco, né? Se chegasse uma proposta por ele, eu não faria nenhum esforço para poder segurar. Eu acho que as lesões e uma série de coisas atrapalharam e atrapalham a sequência dele no Bahia, mas eu tô longe de achar que ele é um jogador imprestável. Longe de achar que ele é um jogador imprestável. Sobre Nestor, eu acho que o Bahia fez uma compra num valor acima do que deveria, né? Eu vejo que o Bahia pagou um valor acima do que deveria por Nestor, mas eu vejo ainda em Nestor, né? Acreditem se quiser, e aí vocês têm todo o direito, todo mundo de discordar de mim, eu não sou dono da verdade, é só a minha opinião. Mas eu tenho, assim, um feeling de que a chave de Nestor pode virar a qualquer momento. Inclusive, Nestor já vem merecendo ser titular, e no jogo agora contra o Botafogo que ele foi titular, ele foi um dos melhores em campo, né? Então, assim, Nestor é um jogador de 25 anos, é um jogador que pode jogar em mais de uma função no meio de campo, né? Um canhoto, base do São Paulo, já decidiu a Copa do Brasil com gol e assistência. Então, ele é um cara que tem os requisitos, ele tem, assim, a carreira do Nestor. Dificilmente, por exemplo, o Bahia hoje, se o Bahia quisesse vender o Rodrigo Nestor hoje, dificilmente o Bahia perderia dinheiro com o Rodrigo Nestor. Acho que o Bahia ganha dinheiro com o Rodrigo Nestor. O Bahia lucraria com a vida de Rodrigo Nestor. Então, a minha avaliação, né, apesar de Rodrigo Nestor, de fato, ainda não ter desabrochado com a camisa do Bahia, ainda não ter mostrado a que veio, né, ter feito assim, uma partida pra você falar, porra, esse cara aqui fez uma partida para chamar de dele, botou a partida debaixo do braço, assim, fez na final da Copa do Nordeste, né, lá em Aracaju, foi um recital de Rodrigo Nestor, gol de falta, assistência no escanteio, enfim, ele brincou naquela partida, mas é muito pouco, né, foi contra um Confiança na final de Copa do Nordeste, com o Bahia muito superior, então acho que é muito pouco, a gente sabe que ele pode entregar mais, né, ainda no nível de Série A, no nível realmente alto, né? Ele ainda não conseguiu entregar uma partida que você fala assim, pô, hoje Nestor acabou com o jogo. Ele não fez isso ainda. Mas é um cara de 25 anos. Então eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a esse aspecto. Eu acho que, inclusive, acho que a torcida bota tudo no mesmo bolo, né? Ah, Nestor e Michel, Nestor e Michel. Nestor, Michel e Michel. Véio. São situações diferentes, são valores diferentes, são contribuições diferentes. Né? Então, eu particularmente não gosto muito de fazer essas análises aí, não, em dupla. Né? Acho que cada um tem que fazer a gente tem que fazer uma análise de cada um individualmente, na minha opinião. E eu vou um pouco na contramão do torcedor. Eu vejo em linhas gerais nas redes sociais, no estádio, enfim, em todos os ambientes que eu tenho algum tipo de contato com o torcedor do Bahia, eu sou um cara que vejo um pouco diferente. Né? E digo com tranquilidade, não sou o dono da verdade, não estou aqui para que vocês sempre concordem comigo. Eu estou aqui para trazer a minha opinião, uma opinião que vocês podem concordar eventualmente ou discordar eventualmente. Então, eu tenho total noção e tranquilidade de que a minha opinião sobre Nestor e Michel Araújo é uma opinião impopular, né? Não é a opinião que a maioria tem. Mas eu tenho uma convicção, né, de que Nestor pode virar a chave no Bahia a qualquer momento e que Michel foi muito útil pra gente, mas hoje, de fato, é um jogador que, se chegasse uma proposta interessante, eu não faria nenhum esforço para segurar, porque hoje, neste momento, é um jogador que pouco está agregando no elenco do Bahia. Né? Muitas lesões, não consegue se manter saudável, mas é um jogador que nos ajudou muito, principalmente na temporada passada. Leirão, se fosse para escolher entre Nestor e Michel, eu ficaria com Michel. Nunca, jamais. Primeiro porque Nestor tá em crescente e Michel tá em decadência, né? Nestor tá crescendo e Michel tá descendo nesse momento. Segundo que Michel é um jogador de 30 anos, Nestor é um jogador de 25, pô. Então não tem nenhum critério mercadológico quando você quer avaliar, né, a permanência de um jogador, amizade. Você tem que avaliar todos os critérios. Não existe nenhum critério mercadológico hoje que justifique o Bahia ficar com o Michel Araújo e não ficar com o Rodrigo Nestor, pô. Né? Não existe nenhum critério mercadológico hoje que justifique o Bahia ficar com o Michel Araújo e não ficar com o Rodrigo Nestor. Muito pelo contrário. Hoje, todos os critérios, idade, né, base, projeção, polivalência, tudo que você avaliar em relação
ao mercado, né? Hoje, Nestor é um cara muito mais valioso para o mercado do que Michel Araújo, né? Enfim. Maurício Magnavita, a questão não é essa, Leiro. A questão é se esconder atrás do orçamento e pagar 30, 40 milhões nessas duas figuras. Isso aí é um problema de fato. Quando você paga 30, 40 milhões em dois jogadores que não se provaram tanto assim, né? Principalmente o Rodrigo Nestor ainda não se provou tanto, mas você justifica que você tem pouco orçamento, aí você tem que ser mais assertivo, né? Você tem que ser um cara que vai atacar as necessidades de maneira mais correta, né? Então isso é um fator de fato. Isso é um fator de fato, ficou relevante.